Na hora de votar, as mulheres são maioria entre o eleitorado brasileiro. Já para receber os votos, haja esforço. Nas últimas eleições municipais, em 2016, teve candidata que não teve nenhum voto. A mulher é maioria na hora de votar, mas na hora de participar da política, ela fica longe disso. A mulher é mais do que a metade da população e ela não tem essa representatividade toda. Tinha que estar mais presente na política? Eu acho que sim. Aliás, é o eleitor que deveria olhar para isso. Tem capacidade, de sobra. Eu acho que por falta de incentivo mesmo, de apoio, né? Ainda existe esse preconceito. E aí a mulher fica mais retraída, com medo de agir, talvez, né? A mulher é a maioria no Brasil, então precisa ser representada. Nas eleições municipais de 2016, mais de 14 mil candidatas não receberam nenhum voto. Em 1.286 cidades, não houve nenhuma mulher eleita para o cargo de vereador e em apenas 24 municípios, as mulheres representam a maioria dos eleitos para a Câmara de Vereadores. A gente sabe que a gente tem que ter 30% de candidatas mulheres, mas muitas vezes os candidatos nem aparecem na TV. Então as pessoas não votam nas candidatas mulheres porque elas sequer sabem que elas existem. Então é preciso não apenas reservar um número de candidaturas, essas candidaturas têm que ser viáveis. A lei também determina que pelo menos 5% do fundo partidário deve ser destinado à participação da mulher na política. O partido que não destina 5% do fundo partidário, que recebe, todos eles recebem o fundo partidário, a este tipo de ação afirmativa, ele, além de ter a obrigação, permanece no exercício seguinte, ter que efetivar este gasto, ele sofre uma multa de 12,5%. E tem mais. No ano passado foi lançada a plataforma Cidade 5050, todas e todos pela igualdade. Uma parceria da ONU Mulheres, do Tribunal Superior Eleitoral, do Instituto Patrícia Galvão e do Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades da Universidade de Brasília. Foi um primeiro passo para que candidatos e candidatas se pudessem comprometer com uma agenda que avance pelos direitos das mulheres e que eleitos e eleitas nessa fase agora, pós-eleições, que também se podem comprometer com a mesma agenda, assumam esse compromisso. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Bom, e para conversar conosco sobre esse assunto, o Jornal da Justiça recebe hoje a ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, a gente viu aí na reportagem, né, e analistas políticos sempre afirmam que quanto maior a participação feminina na cúpula do governo, nos cargos majoritários ou mesmo na política, isso denota o amadurecimento da democracia daquele país, né? Por que então no Brasil a gente não vê essa participação tão efetiva? O que falta? De fato, é porque a nossa democracia ela ainda precisa caminhar bastante. Nós precisamos ainda de um amadurecimento muito grande, porque o Brasil, lamentavelmente, ele ocupa uma posição muito ruim no ranking mundial de representação feminina na política. Por exemplo, o Brasil, na América Latina, ele é o país que possui a pior representação quando comparado os dados, os números, com todos os demais países. Nós temos algo em torno de 10% apenas de mulheres no parlamento e também a chefia à frente dos cargos executivos, como prefeitas, governadoras e presidentes da República. Quando nós olhamos esses dados nos países vizinhos, os países estão lutando pela paridade e alternabilidade de gênero. E nós aqui ainda continuamos a lutar por 10% apenas de representação. Para reverter esse quadro, né, o que é preciso ser feito para que haja essa maior participação feminina, a busca feminina também por essa participação e essa aceitação efetiva da mulher na política? São alguns passos. Primeiro deles, no meu entender, é que a justiça ela faça com que as leis, os dispositivos que são criados e implementados pelo Poder Legislativo sejam de fato efetivos. Porque nós temos normas que incentivam a participação da mulher na política, mas lamentavelmente elas não vêm sendo cumpridas.
Portanto, a Justiça Eleitoral tem um papel muito determinante neste aspecto. E não por outra razão, nós estamos vendo agora esse crescente número de candidatas laranjas. Por qual razão? Por que isso se deu? Porque a Justiça começou a ser firme no que toca à observância de, no mínimo, 30% de mulheres nos registros de candidaturas. Como os partidos não têm uma democracia interna, portanto, não abriam as suas portas para que as mulheres pudessem chegar a buscar um lugar nesses cargos eletivos, eles começaram a eleger candidatas fictícias, candidatas laranjas, candidatas que não estavam de fato concorrendo. Porque o que vem a ser atuando numa verdadeira fraude eleitoral. Por que nós dizemos aqui numa fraude eleitoral? Porque fraude é a falsa representação da realidade. E aquelas candidatas, elas não eram candidatas de verdade. Elas estavam ali apenas para que os partidos preenchessem esse percentual e pudessem lançar os seus candidatos homens. Isso acontece em todos os níveis, assim, digamos, no âmbito municipal, na eleição estadual ou federal? Em todos os âmbitos. Nós temos dados muito recentes das últimas eleições de 2016, mas esta fraude, ela ocorre no âmbito municipal, estadual e federal, porque a reserva de 30% se dá para os cargos proporcionais. Portanto, são para os vereadores, para os deputados estaduais e deputados federais. Fazer cumprir a lei é um dever de todo mundo. Cumprir a lei e fazer cumprir a lei. Que instrumentos a Justiça Eleitoral tem hoje para evidenciar, para saber que isso é uma fraude, que os partidos não estão cumprindo a cota feminina e nem incentivando essas mulheres? Porque há ferramentas, né? Há ferramentas. Há várias ações que foram propostas, inclusive, nas eleições de 2016, ações de investigação judicial eleitoral, ações de impugnação de mandato eletivo, e a grande maioria delas fora veiculada pelo Ministério Público Eleitoral. E alguns tribunais regionais eleitorais nós já tivemos iniciado essa discussão. Por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo julgou esta problemática e, por unanimidade de votos, reconheceu a fraude e cassou a chapa por inteiro. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, da mesma forma, do Mato Grosso, tem o conhecimento de sentenças já de juiz de primeiro grau, de Goiânia, enfim, inúmeros estados da federação já começaram a enfrentar este debate e certamente o Tribunal Superior Eleitoral terá um encontro marcado, já tem um encontro marcado com essa questão. Com essa decisão aí, conscientização é tudo, né, doutora? É tudo. Obrigada pela participação, muito obrigada por participar do Jornal da Justiça. Eu conversei com a Luciana Lócio, que é ex-ministra do TSE, e conversou com a gente sobre a importância da participação feminina na política. Obrigada, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço. Até uma próxima.